Alguns motores ficam montados na transversal, outros na longitudinal. Pode parecer só uma diferença de posição, mas na prática isso muda bastante a experiência de uso. Isso define se o carro é econômico e espaçoso para uso diário, ou se é um carro de desempenho para derrapar e correr. Hoje é o episódio 27 sobre motores. Vamos explicar em detalhes a diferença entre motor transversal e longitudinal, além dos prós e contras. Já deixa o like e vamos começar. Primeiro, o motor transversal, ou seja, o motor montado de lado. Nos carros de uso diário, mais de 95% usam esse tipo, porque para as montadoras o custo é menor, além de permitir mais espaço interno e melhor economia de combustível. A maioria dos carros comuns é de tração dianteira, ou seja, só precisa que o motor envie a força para as rodas da frente. Como o motor fica diretamente acima do eixo dianteiro, basta integrar o câmbio e o diferencial ao lado do virabrequim para transmitir a força direto para as rodas dianteiras. Todo o conjunto fica montado de forma transversal e a estrutura de transmissão fica bem simples, o que reduz custos. Além disso, com o motor colocado de lado no cofre, sobra espaço nas laterais para componentes como motor de partida e bateria. Isso permite reduzir o tamanho do cofre do motor, economizando ainda mais. Para quem usa o carro, também há vantagens. Primeiro, o caminho da transmissão de força até as rodas dianteiras é curto, então há menos perda de energia, o que ajuda no consumo de combustível. Segundo, o conjunto fica concentrado na frente e não ocupa o espaço da cabine, permitindo um painel mais avançado e mais espaço interno. Como não precisa levar força até as rodas traseiras, o assoalho fica mais plano e o espaço interno aumenta. Espaço e economia são exatamente os pontos fortes de carros familiares. Por isso esse layout é o mais comum. Mas as desvantagens também são claras, principalmente na dirigibilidade, por 3 motivos. Primeiro, esse tipo de motor normalmente só funciona com tração dianteira, e nas rodas dianteiras fica tanto a direção quanto a tração, o que reduz a capacidade de esterço. Naturalmente não é tão ágil quanto um carro de tração traseira. Segundo, como o motor ocupa o espaço lateral no cofre, sobra pouco espaço para instalar suspensões mais complexas, como multilink ou duplo braço. Por isso, a maioria usa suspensão McPherson, que tem um limite de desempenho menor. Só algumas marcas conseguem otimizar o espaço e usar suspensões melhores. Terceiro, a potência não pode ser muito alta, senão aparece o torque steer. Como a saída de força do motor fica de um lado e o câmbio também, a transmissão não fica centralizada. Isso faz com que os semi-eixos tenham comprimentos diferentes, um mais curto e outro mais longo. Com isso, a força transmitida fica desigual. Um lado recebe mais torque e o outro menos. Se a potência for baixa, quase não se percebe, mas se for alta, a diferença aumenta e o carro tende a puxar para um lado. Por isso, carros de tração dianteira a combustão normalmente não passam de 300 cavalos. Em carros elétricos, isso não acontece. Agora, vamos para o motor longitudinal, ou seja, montado no sentido do carro. Esse tipo é bem menos comum, pois é usado em carros com tração traseira ou integral. Existe exceção, como alguns modelos que usam plataforma de tração integral, mas são adaptados para tração dianteira. Nesse caso, a força é transmitida no sentido longitudinal, até as rodas traseiras. Basta alinhar o motor, o câmbio e o eixo de transmissão para levar a força até atrás. Por que dizem que tração traseira é mais sofisticada? No fundo, é porque aumenta o custo para a montadora. Carros baratos quase não usam isso. As vantagens do motor longitudinal são basicamente as mesmas da tração traseira. As rodas dianteiras ficam só para a direção e as traseiras para a tração, então o controle do carro é melhor. Além disso, com o motor montado nesse sentido, sobra mais espaço lateral no cofre, permitindo instalar suspensões mais avançadas, como multilink ou duplo braço, o que melhora ainda mais a dirigibilidade. Também não há problema de semi-eixos com comprimentos diferentes, causando torque steer. Por isso, carros com esse layout geralmente focam mais em desempenho. Mas as desvantagens também são claras. Primeiro, o espaço interno é menor. O cofre precisa ser mais longo, então o capô fica maior e o painel precisa ser recuado, reduzindo o espaço da cabine. Além disso, há o eixo de transmissão e o câmbio passando por baixo do carro, o que reduz ainda mais o espaço interno. E como a transmissão de força até as rodas traseiras é mais longa, há mais perdas, o que aumenta o consumo de combustível. Por isso, carros com motor longitudinal costumam ter menos espaço e consumir mais, sendo mais comuns em modelos de médio
e alto padrão, onde o foco é mais na dirigibilidade. No próximo episódio vamos falar sobre a diferença entre motor a diesel e motor a gasolina. Não esquece de seguir para entender motores de forma simples e progressiva.